Conseguiu? Ao vivo. Eu estou me vendo, não estou te vendo, Karina. Mas vamos começar, tá? Então vamos começar. Espírito Santo, coloca tudo no lugar. Coloca, sim, Espírito Santo. Meninas, Amém. boa noite. Vocês estão nos vendo? Eu e a irmã Adeli? Boa noite, pessoal. A Mari falou que sim. Helena? Voltei. Tava fechando a porta. Meninas, boa noite. Paz. Hoje é uma live muito especial. Algo que Deus colocou dentro de nós, né? E só me diz se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, se vocês estão nos vendo, eu e a irmã Deli, porque a gente hoje vai tentar quebrar uns paradigmas aqui. Nos perdoem, porque tem alguns assuntos que às vezes eles não são falados. E nós queremos falar hoje o que é doença emocional e o que é doença espiritual. Eu vou apresentar aqui rapidinho a irmã dele, depois ela vai falar. A gente se conheceu num curso chamado CIAL, lá no Colubandê, da pastora Luísa. Um curso que foi assim um divisor de águas na minha vida. Só que todas as vezes que eu tentava falar da área espiritual, eu sentia que o Senhor não deixava. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar sobre a ciência e hoje eu entendo um pouco dos dois e é por isso que a gente está aqui, para que a gente possa falar um pouco do que é emocional, do que é espiritual. Eu vou deixar a irmã dele se apresentar. Boa noite. Karina, minha filha falou que não está conseguindo mandar os comentários. As pessoas não estão conseguindo. Mas as Boa, meninas aí estão comentando. Boa noite, pessoal. Como a irmã Helena Catarina já falou, meu nome é Adeli. Nós estamos bem perto, viu? Porque eu estou aqui no Rio de Janeiro e ela está em Brasília, né? Nós nos conhecemos, sim, no trabalho aqui da minha igreja, de Cura e Libertação, chamado CIAL, e nós participamos, né? Tivemos atendimento e ficou marcado nas nossas vidas, né, o que Deus fez na vida da irmã Helena e na vida de outros irmãos, né, nós temos, assim, uma história, né, e eu estou muito feliz de estar participando, né, que ela me convidou, eu aceitei, para mim está sendo, assim, um desafio, confesso, estou tremendo, mas o Senhor está no controle de tudo. Amém. Prazer em conhecer as irmãs aí. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Muitas pessoas falaram assim: meu Deus, esse assunto é um assunto tão pouco falado e tão importante. Ó, a minha pastora está falando que a senhora precisa vir aqui em Brasília, pastora Rosane. Ah, sim, sim. Em Já está breve, em agendado, breve. viu? E Já eu está vou fazer agendado, pastora. eu vou fazer um resumo aqui, um pouquinho, do que é emocional e do que é espiritual. E nossa irmã logo, logo vai começar a falar o que é espiritual. Por que que eu estou falando isso? Porque depois que eu comecei a atender, porque eu já ministro com mulheres há algum tempo, através de curso, através de aconselhamento, principalmente depois que eu saí do CIAL. E depois que eu comecei a entender as questões espirituais, a quantidade de mulheres me procurando é muito grande. Por conta de não dar conta, por conta. Eu vou trazer um pouquinho dos sintomas, né? Eu tenho muita raiva, eu grito demais, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade. E nós temos três formas de investigar.
A investigação começa com o médico para ver se é fisiológico, se não for, é emocional. E aí é onde algumas pessoas às vezes até param, que não vai para a área espiritual. E muitas das vezes é a área espiritual que precisa ser tratada. Então a gente vai falar hoje sobre o que é espiritual e sobre o que é emocional, para que você possa identificar hoje aonde que você está presa, se é em alguma coisa, se é em alguma doença espiritual ou se é em alguma doença emocional. E através dos sintomas que nós vamos falar aqui, a gente vai começar a entender. O espiritual, muitas pessoas não entendem, por falta de leitura da Bíblia, por falta de discernimento, por falta de aprendizado. A palavra cura e libertação, ela tem sido muito rejeitada no nosso meio evangélico. Só que Jesus, ele sempre trabalhou libertando e curando os cativos dos cativeiros. Só que por algumas pessoas exagerarem nessa fala, outras acabam tendo medo. E agora eu quero deixar para que a irmã Deli fale um pouco do que é uma doença espiritual, de como que a gente consegue dar uma olhada, diagnosticar. E para a gente poder ter o diagnóstico, primeiro você vai precisar entender. Você vai precisar ir no médico, olhar seu hormônio, porque quando não é hormônio, é demônio. Então a gente vai precisar ir eliminando um passo de cada vez. Pode falar, irmã. Amém. Nós precisamos, assim, prestar atenção nos sintomas. O nosso corpo. O nosso corpo avisa tudo aquilo que a gente está sentindo. Emocional, a ciência trata. Hoje em dia a ciência está muito avançada, então são muitos tratamentos. Agora o espiritual é com o Senhor. Então, como que a gente identifica isso? Poxa, irmã Deli, eu estou com uma enfermidade que eu já fui a vários médicos e não encontro solução. Já fiz vários exames, eu não sei o que é, não dá nada no exame, eu não sei o que fazer. Já é uma doença espiritual. Aquilo que o homem não pode, Deus pode. Para onde que nós viremos? Os pés do Senhor. Nós temos armas espirituais. A Bíblia diz que nós temos essas armas em Efésios 6, as armaduras de Deus. Nós temos que nos lançar aos pés do Senhor, viver essa dependência nele, porque nós somos testemunha do Senhor nessa terra. Eu estou com uma febre. Lembrei aqui, coloquei aqui, da febre da sogra de Pedro. Jesus curou aquela mulher. E às vezes, vez por outra, nós estamos com uma febre. Aí a gente toma um remedinho paliativo, cessa a febre, daqui a um tempo essa febre volta. Então nós temos que o quê? Curar a febre? Não, a febre é um sintoma. Existe uma raiz. Existe uma inflamação no nosso corpo. Então, isso tem que ser investigado, mapeado, porque se nós não curarmos a raiz, a febre vai voltar. Então, isso é espiritual. O espiritual é tratar da raiz, daquilo que está causando. Aí o nosso corpo avisa sintomas, né? E tem a mulher do fluxo de sangue, né? São vários exemplos de cura, né? De espiritual na Bíblia, né? Aquela mulher ficou 12 anos, o fluxo de sangue. A mulher era rejeitada, a mulher era uma mulher triste, né? Imagine como vivia aquela mulher. Ela gastou tudo que ela tinha, quer dizer que ela tinha condições de se cuidar, de se tratar. Um dia ela ouviu falar de Jesus e ela resolveu se lançar aos pés do Senhor. Ela, se eu tocar na orla, eu vou ser curada. Ela verbalizou
algo muito importante, que ela colocou a fé diante do Senhor. Imagina aquela mulher. Ali havia uma multidão, aonde Jesus estava, tinha uma multidão. Aquela mulher venceu a multidão, ela venceu os obstáculos e ela tocou em Jesus. Nisso que ela tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. Ela colocou a fé dela em prática. Como nós fazemos isso hoje na nossa vida? Romper. Nós temos muita dificuldade de romper, muita dificuldade de chegar até Jesus, de buscar a solução em Jesus. Nós, às vezes, nós vamos para um monte de lugares, nós pedimos ajuda a um monte de pessoas, mas nós não vamos para o alvo, que é Cristo, né? E existe algo muito importante que eu preciso falar aqui. Eu falando em romper, quando estava fazendo o CIAL, eu tinha muita dificuldade de estudar. Não aprendia, mas tinha dificuldade mesmo. Ia até para a escola, mas eu não conseguia aprender. E aquilo trazia o que para mim? Uma tristeza, um desânimo, um sentimento de inferioridade. E eu não sabia qual o motivo disso tudo. E o tempo foi passando. E eu não entendia. Ia para a escola, em obediência aos pais, e tentava estudar. Quando cheguei à idade adulta, não conseguia também. Até que eu comecei a fazer esse algo, né? Ministério de Cura e Libertação, para fazer parte do ministério. Comecei a fazer esse algo, porque já os irmãos que iam trabalhar teriam que fazer esse estudo. E o Senhor ali já estava sinalizando para mim que algo não estava bem. Porque o Senhor já estava me mostrando o porquê que eu não estava conseguindo estudar. Eu não conseguia ficar na sala de aula. Eu permanecia ali, não saí. Mas eu não conseguia ficar junto com as pessoas ali, com os irmãos. Eu via os irmãos juntos, aprendendo, se alegrando, e aquilo me trouxe tristeza, não por eles estarem aprendendo, estar juntos, porque eu não estava conseguindo. E eu comecei a perguntar ao Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Por que eu não consigo? Senhor, me mostra. E eu consegui, e eu comecei a colocar diante do Pai. Teve um dia que eu fui para minha casa, eu fui para o quarto. Olha o lugar secreto, nós temos que ir para o lugar secreto, nos lançar aos pés de Jesus. E eu clamando ao Senhor, meu Deus, existe algo na minha vida que está me paralisando. O Senhor já me mostrou que era na sala de aula. Olha a sinalização de Deus para mim. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me leve agora, onde eu estou presa. Onde eu estou, que eu quero sair de lá. Irmãs, no mesmo instante, o Senhor me mostrou a sala de aula. O Senhor me mostrou que eu estava com 7 anos de idade, sentada numa carteira, toda arrumadinha, mas triste. Ali eu paralisei desde os 7 anos de idade, porque eu ouvi uma palavra da professora, cuidado você professor aí, mestre. Me chamou de burra, chamou os alunos de burro, né? E ali eu fiquei aprisionada. Eu falei assim, meu Deus, eu quero sair desse lugar. Eu só estou falando meu testemunho para que vocês venham entender, né? Eu quero sair desse lugar, Deus, me tira desse lugar. E eu senti que Deus segurou na minha mão e me tirou daquele lugar, daquela prisão, daquele cárcere. Irmãs, foi tão lindo que Deus fez, foi tão lindo. Irmãs, eu sei que depois eu comecei a fazer instituto bíblico com 2 anos e meio, 2 anos e meio de estudo. Eu apresentava trabalhos. Meu Deus, eu fiquei assim maravilhada o que Deus fez. Tem muita
coisa ainda para Deus fazer da minha vida e na sua, mulher. Amém. Aí eu voltei a estudar, comecei a fazer estudo bíblico. Olha a palavra que eu ouvi de um professor. Seja bem-vinda. Você não está aqui por acaso. Deus tem algo na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu falei assim, meu Deus, isso eu já estava com 56 anos. Olha quanto tempo. E você agora, você tem a oportunidade de chegar para o Senhor e falar, Senhor, me tira desse lugar, me mostra, Senhor, onde eu estou, o que precisa, o que eu preciso tirar. Às vezes, o aprisionamento do passado, a mulher foi abusada, né? A mulher foi maltratada, ela está aprisionada naquele lugar, casamento não deu certo, casou de novo, não está dando certo, porque existe algo espiritual, existe uma legalidade, e nós precisamos sair desse lugar. E só quem nos tira deste lugar é o Senhor. Isso é espiritual, né? A medicina não vai entrar nessa parte, não vai entrar. Como que a medicina ia me levar lá naquele lugar, né? Mas nunca. A medicina estava tratando o meu emocional. Em nome de Jesus, irmãos. Existem várias mulheres. A gente pensa nessa mulher do fluxo de sangue. A gente fica maravilhado que Deus fez. Isso é libertação. Deus é maravilhoso. O Senhor tem algo grande para você e para mim. Existem coisas que a gente não lembra, como eu não lembrava do que tinha acontecido na minha idade de 7 anos. Mas o Senhor, Ele é soberano, poderoso. Amém. Ele nos assiste na nossa fraqueza. Amém. Existe algo, coisas em nós que precisa ser lançado aos pés de Jesus. Amém. Que precisa ser colocado diante de Deus. Deus, traz a cura para a minha vida. Amém. Traz a libertação para a minha vida. Nós precisamos de cura. Nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus, como Maria fez. Deus é lindo, é tremendo. Agora eu vou deixar a minha amiga falar um pouco, senão vou ficar falando muito. Louvado seja Deus. Amém? Karina? Amém, amém. Enquanto ela falava aqui, eu passei pelo CIAL 2 vezes, né? E a ficha que a gente faz para a gente poder fazer o mapeamento é como se fosse a anamnese que nós fazemos no atendimento terapêutico. E aquela ficha a gente fala sobre toda a nossa história, sabe? E eu resolvi falar isso agora, que é um pedacinho, né, da libertação, sobre, em Provérbios vai dizer, quem se deita com uma prostituta torna uma só com ela. E a quantidade de mulheres que existe doente emocionalmente é muito grande, mas muitas ainda levam um peso de não ter uma vida sexual legal por conta dela ou ele está preso espiritualmente com um laço de sangue de um relacionamento do passado. Então, preste atenção. Tem pessoas que estão namorando e na hora lembra de um parceiro ou de uma parceira lá atrás. E isso quer dizer que ela está presa espiritualmente, porque o sexo ali é sangue, é um sangue branco. E quando você tem uma relação com uma pessoa, você trocou sangue com aquela pessoa. Sim. E pode ter até uma troca de demônio ali. Então, quando você sai desse relacionamento e entra em outro relacionamento, que você acha que você já casou, a Bíblia me dá respaldo, ou ele me bateu, ou ele, independente do respaldo que a Bíblia te dê,
mas no mundo espiritual. Isso precisa ser desligado, isso precisa ser cancelado. E é por isso que tem muitos casamentos que são 1, 2, 3 e não dá certo, porque espiritualmente ele ou ela está preso em alguma prostituta, que falando no nosso dia a dia há um espírito maligno. Então, isso é só um pouquinho. E aí a mulher, quantas mulheres que estão à busca de um conserto? Ah, eu fui no médico, olhei meu hormônio, eu não sinto vontade. E eu faço já terapia, eu também não está bem. Então você tem que investigar a área espiritual. Porque se não é você, pode ser seu parceiro, pode ser seu esposo, que lá atrás ele teve uma Isso. vida promíscua. E muitos homens estão presos espiritualmente com outra mulher que ele se deitou. Então, esse ponto da libertação, ele me chama muito a atenção, porque não é falado, é ignorado, e a gente fica ali indo pro matadouro, né? Porque uma mulher, para transar com um homem que ela não gosta, que não está se sentindo bem, é ir pro matadouro. E a mulher não se sente bem. Eu já vi casos de não ser a mulher, de ser o homem ia transar por conta dele ter que fazer esse papel. Ele não gostava. E só agora, depois que eu comecei a entender, eu falei assim, meu Deus. Aí era ele preso espiritualmente com outro laço de sangue. Então a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa entender. O livro que a gente estuda, né, irmã? É do pastor Cote, Do Pastoreamento pastor Cote. Inteligente. Quem é do Rio? A irmã Adeli, ela é da Igreja Nova Vida do Colobandê. Ela Sim, ajuda pessoas. Então, assim, era o meu sonho trabalhar com libertação, mas Deus não deixou. Mas eu amo. Só que hoje eu atendo na área emocional. Só que como eu entendo da espiritual, tem atendimento que eu estou fazendo que a pessoa parece que ela vai manifestar. Eu sinto o demônio. E naquele momento eu atendo, faço o que tem que fazer, porque o processo terapêutico, ele é muito parecido com o mapeamento da área espiritual. E ali naquela hora, normalmente é uma pessoa cristã, eu oro por ela, repreendo, mando embora e a pessoa fica muito bem. Então eu só queria, né, pegar esse gancho da irmã para falar sobre isso, porque é muito, muito, muito hoje normal, né? Que não era para ser, porém tem algumas pessoas que não entendem, tem alguns ministérios que não entendem. E eu queria até pontuar outra coisa. Tem muitas crianças que elas descarregam demônios na troca de sangue do seu pai e da sua mãe por o pecado deles, ou na área sexual, ou na sim, promiscuidade. exatamente. A Bíblia vai dizer que o filho bastardo ele não vai herdar, né, o céu. Então, o que que isso quer dizer? Que tem crianças que nasceram dentro da promiscuidade do pai e da mãe e que ela é afetada espiritualmente. É uma criança quando ela está fora da aliança do casamento. Eles se namoraram, moram juntos, mas nunca casaram diante do Senhor. E o mundo espiritual ele é tão real que ele reconhece que essa criança foi feita no pecado. Então o diabo ele vai perseguir aquela criança até que a mãe e o pai ou a criança quando adulta, ela entenda, Sim, peça perdão e entre nessa aliança do Senhor. Então é um assunto que eu sou apaixonada, não tem como não falar. E que vocês possam, sabe, buscar mais de Deus, ler esse livro. Depois, se quiser, eu posso postar aqui para que a gente pare de andar em círculo. A quantidade de pessoas que eu atendo é demais. Por quê? Porque acaba que o que eu vivi, você acaba atraindo para você, atraindo não de coisa ruim, mas Deus traz para você para que você possa cuidar. E antes de eu estar aqui falando, eu já passei muita coisa, tanto na área física, quanto na área emocional e quanto na área espiritual. E é por isso que hoje a gente está aqui testemunhando um pouquinho. Então, se você precisar, né, de ajuda, de conhecimento, a gente pode até pensar em outras lives, né? Mas a irmã Adeli, esse livro está muito, muito, muito maravilhoso. Lá em São Gonçalo também, né? Tem a irmã Adeli, o Cial também ainda existe. Então, agora, depois eu vou passar de novo para a irmã Adeli, e eu quero falar um pouquinho sobre o que é doença emocional.
por que que as mulheres, algumas já se venceram na questão espiritual, tá tudo bem, o espírito maligno foi embora, mas eu ainda sinto muita raiva, eu ainda grito muito, eu ainda fico muito irada. E a Bíblia vai dizer que a gente pode irar, mas não pecar. Só que às vezes Eita, a ira é tão grande que você acaba pecando. Então, isso tem a consequência de você não ter tido uma infância boa. Ah, Helena, você vai falar da minha infância? Sim, vou falar da nossa infância, porque a Bíblia vai dizer isso, a ciência vai dizer isso. Então, o que que acontece, né, sobre a doença emocional? A gente trabalha muito com sintoma. Eu vou buscar o médico porque eu tenho ansiedade, eu vou buscar o médico porque eu tenho depressão, eu vou buscar o médico porque os meus nervos estão se tremendo. Isso é um sintoma. E quando você nasce, já você, na barriga da mamãe, você já tem toda a carga que essa mãe carrega. A sim, mãe é muito nervosa, a mãe fuma, a mãe bebe, a mãe xinga, a mãe grita, a mãe rejeita. Esse bebê recebe tudo isso. Eu posso ser só isso? Não. Deus pode mudar a sua história como mudou a nossa. Porém, você tem que ter conhecimento para sair desse cárcere. Isso é um cárcere. A gente fala muito sobre libertação. As pessoas entendem libertação como uma expulsão de demônio. Não. Isso é algo não, físico, que ele vai sair porque ele está na autoridade do nome do Senhor. Libertação é uma vida de santidade, que a cada dia você mergulhe em Deus e você deixa o que você tem de ruim na mão do Senhor. E você vai recebendo sobre a sua vida santidade, porque santidade é a fala de Deus. Então, a verdadeira libertação é você se lançar aos pés do Senhor para que ele se lance sobre você. As pessoas no meio pentecostal, elas são muito reconhecidas pelo quanto elas fazem, pelo quanto elas se revelam, pelo quanto elas falam uma profecia. Elas usam Deus, mas Deus não tem como estar dentro dela. Às vezes é o dom. E entre o dom e o caráter, prefiro o caráter. Porque nós precisamos ser um caráter cristão, um caráter que pareça de Cristo. Porque é possível que você tenha um dom, mas que você não esteja com o teu caráter aperfeiçoado. E é onde as pessoas começam a se perder. E você vê o índice de suicídio no meio evangélico muito grande. Porque você é usada, você profetiza, você roda, mas quando chega em casa, aquela tristeza está no seu coração, está na sua casa. A quantidade de pessoas que têm hoje filhos na boca de fumo é muito grande. Por quê? ei, Porque há um descontrole emocional, não é espiritual. Se torna, mas há um descontrole emocional muito grande, aonde essas mulheres passam a adorar a Deus e elas estavam vendo o mundo tão triste, se lançam aos pés de Jesus e esquece da sua casa. Então, ela, ao invés de sair do mundo e ter uma família equilibrada, ela ainda arruma outro problema. Então, é por isso que a gente está falando aqui hoje sobre o que é emocional, sobre o que é espiritual. Se você entende que alguma pessoa precisa ouvir, compartilha com ela. Vai ficar aqui gravada durante uns dias. Mas é muito necessário que você entenda. E como é que é gerada essa dor? E como é que é gerada... Eu vou falar sobre o comportamento. Por que que tem pessoas que são tão difíceis? Por que que tem pessoas que bateu, levou? Ela não leva nada para casa. Por que que tem pessoas que estão com uma crise de ansiedade muito grande? Porque a emoção, ela passou da emoção e se tornou algo que fosse uma coisa que fizesse mal. É onde a gente fala sobre o transtorno. Então, a ansiedade, ela está ligada a você viver o futuro. Você quer que chegue o amanhã e você não consegue viver o hoje. E a ansiedade, ela está ligada a muitas das vezes o abandono do pai, o abandono da mãe. Espiritualmente, essa ansiedade, se nós fôssemos falar só espiritualmente, essa proteção quem dá é o pai. Então, uma pessoa que ela tem uma paternidade negligenciada, que ela tem um pai omisso,
que ela é fora de uma aliança. Ainda tem isso. Quando a criança é feita fora da aliança, ela não tem uma cobertura espiritual desse pai. Então, ela começa a criar ansiedade. Por quê? Porque ela quer sempre... tem crianças que se preocupam com o que vai comer, tem crianças que se preocupam com o que vai se vestir, porque é tão escasso que ela cresce e vai se tornando uma criança ansiosa. A mãe dessa criança pode ter tido uma gravidez muito agitada, muito indesejada. E você imagina uma criança dentro da barriga e a mãe fala assim: eu não queria esse filho, eu queria que fosse um homem. Ontem eu falei sobre isso. Eu queria que fosse um homem. Gente, essa criança, ela muitas das vezes se torna uma mulher homem. É por isso que você vê muita gente com Exato. uma identidade trocada, porque ela foi desejada. Eu conheço uma que a mãe desejou um homem e ela hoje é um homem. Só que aí entra outra rejeição na cabeça dessa pessoa, porque ele é um homem na roupa, mas dentro ele é uma menina. Aí a própria família vai e fala assim: mas eu não queria eu tive uma filha mulher. Aí olha a confusão na cabeça dessa criança. E ela vai crescendo nesse lar totalmente disfuncional. E tem um outro caso que é quando a filha fala assim: minha mãe e meu pai foi muito legal. Mas aí eu pego e falo assim: não, tudo bem, ele foi muito legal, mas ele te abraçou? Ele te tocou? Ele te beijou? É comprovado cientificamente que a falta de toque, de afeto, ela vai gerar uma lacuna de tristeza, de vazio, que somente Deus e o Senhor, e através também da terapia, onde você trabalha ressignificando, jogando fora e acolhendo o seu pai, é que você vai ficar bem. Então, a diferença da terapia para o mapeamento, né? Eu vou colocar esses dois nomes, seria isso. Na terapia, eu acabo cuidando da forma que essa criança nasceu. Como é que essa criança nasceu? Qual foi o ambiente? Foi um ambiente hostil? Foi um ambiente de paz? Ela foi aceita? A mãe dela quis essa gravidez? Como é que foi o parto? O parto foi forçado? O parto teve uma adrenalina? Então, essa criança recebe tudo isso e essa criança hoje é a gente. Ela cresceu, só que ela não cresceu, ela sobreviveu. A palavra é bem diferente. É diferente porque quando você sobrevive, quando você cresce num ambiente saudável. Quando você sobrevive, é como se você estivesse ali, ó, esmurrando a vida para estar de pé. Então você vê muita gente de pé hoje, mas cheia de tristeza, cheia de angústia, cheia de medo, porque o nosso lar é o lugar que muitas das vezes, não é sempre, mas muitas das vezes é o lugar que mais nos machuca quando criança. Você quando é falado, quando você ouve muitas vezes assim, na terapia eu ensino, eu vou ensinar aqui para vocês. Uma das técnicas de respiração que quando a gente olha, acha que é loucura. Mas ela é exatamente assim. Eu vou dar um exemplo. Se você vê uma pessoa com uma crise, ela ficou muito nervosa, aí a gente acaba que não sabe o que fazer. Você vai olhar para ela e vai fazer assim, ó. Respira, ela vai respirar. Esse ar, ela abre a boca e como se vomitasse mesmo para fora, sabe? Ela coloca tudo para fora. Então, por que que nós estamos aqui falando sobre isso hoje? Porque é muito necessário que você, se está passando por uma dor, por uma tristeza, por um luto, o luto muitas das vezes acaba matando as pessoas. E luto não é só luto quem perdeu uma pessoa. O luto, ele pode ser porque desfez um casamento, porque um filho está perdido. O sintoma do luto é muito parecido e pode ser também por isso. E às vezes a pessoa entra num luto, o excesso do passado, né, que é a depressão, ela traz uma tristeza muito grande. E aquilo ali deixa na alma da gente um vazio. Hoje, o que muitas das vezes, como eu um dia já fui, é ver gente morta viva. O que que é isso? É aquelas pessoas que estão vagando pela vida.
Ah, tudo bem, tudo bem. Tá trabalhando, tem que ir. Elas vão vivendo por viver, mas elas não entendem que elas precisam de uma cura. E a gente precisa investigar isso, indo no médico, olhando o que o médico está falando. Se o médico fez todos os diagnósticos e não achou nada em você, você vai para a área emocional. Se o médico viu que você não tem problema nenhum, que é muito difícil não ter o emocional, você começa a mapear a sua história espiritual. E o que está acontecendo hoje? Por que tem muitas pessoas dentro das nossas igrejas doentes? Porque a gente não admite ser frágil, a gente não admite ser sensível. A gente não tem coragem de contar que foi difícil passar fome, que foi difícil não receber um abraço. E espiritualiza isso, dizendo que o Espírito Santo vai cuidar, que o Espírito Santo vai entrar. O Espírito Santo pode todas as coisas, mas a gente não pode esquecer que ele usa pessoas para fazer tudo. O Espírito Santo dentro de um homem, de uma mulher cheio de poder do céu, ele vai fazer mil maravilhas. Mas um Amém. homem sem a presença do Espírito Santo, ele é um homem. E qual é a diferença do que é espiritual e do que é emocional? O espiritual, eu aprendo, eu recebo através do pecado, eu recebo através de uma herança dos meus pais. Ah, mas eu não acredito em herança. Essa é uma questão que a gente não vai debater aqui. Mas a epigenética, ela vai falar sobre uma herança genética. Então, se a Bíblia fala sobre herança espiritual e a ciência fala sobre herança, que é uma Uhum. epigenética, por que a gente acredita na ciência e não acredita na Bíblia? Então, a gente precisa olhar para a Bíblia como Jesus deixou para a gente, não como a gente deseja. Então, a quantidade de pessoas doentes dentro das nossas igrejas precisa cessar, porque é muita gente Uhum. servindo e quando chega em casa toma 2 Rivotril para dormir. Você pode tomar sim por um tempo. Tem pessoas que já estão num estado psiquiátrico, mas não ficar refém, porque uma hora esse remédio não vai fazer mais efeito. Então a gente precisa entender que o que é emocional, o Espírito Santo não tem como fazer sozinho. Ah, mas eu já ouvi um caso que ele me curou da ansiedade, da depressão. Eu acredito que ele faz isso. Mas olha a diferença. Nós, quando criança, recebemos memórias, nós recebemos informações. Essas informações, ela vai ficando aqui, ó. Ela vai criando o nosso caminho neural. Olha a diferença. Ela vai criando, vai criando. E nós vamos crescendo recebendo essa informação. Vou dar um exemplo. Você é burra, você é burra, você é burra, você é burra. Essa criança, ela pode se vencer na escola como for, mas ela vai obrigada. Ela não tem vontade de ir. Ela tenta cumprir um protocolo, porque o caminho neural Sim. dela está escrito nas memórias, nas lembranças, que ela é burra. E como é que eu faço isso? Eu tenho como no processo de libertação faz. Eu tenho que pedir a Deus para jogar fora. Na libertação, a gente ora, desligando, cancelando e jogando fora. Porque tudo que é ligado é desligado. Emocionalmente, eu preciso enfrentar esse processo através da terapia. Eu vou investigar, eu vou identificar e vou ressignificar. Helena, o que é ressignificar? É você enfrentar aquela dor. É fácil? Não é fácil. Nem no espiritual, nem no emocional é fácil. Porém, é necessário. Porque ou você faz isso, ou você vive o resto da vida de altos e baixos. Conhece uma pessoa que um dia ela está muito bem e um dia ela está muito mal? Essa pessoa é doente emocionalmente. Porque ela não sabe lidar. E por conta de falarmos muito pouco sobre o que é emocional, as pessoas estão se dopando. As pessoas estão a cada dia. O tarja preta ele virou um dipirona. E Deus não tem esse lugar para gente. Porque está batido, ó minha alma. Deus tem um lugar de cura. Só que muitas pessoas não se permitem viver esse lugar de cura.
Ela acha que tudo é demônio, que tudo é demônio, que tudo é demônio. Não é. Muitas das vezes é hormônio. Muitas das vezes é a tristeza que entrou quando criança. Então a gente precisa Exatamente. hoje identificar. Eu não estou bem. É físico, é emocional ou é espiritual? Se for físico, a medicina vai achar. Se for emocional, tenha coragem. Terapia é para mulher corajosa, porque a mulher que não tem coragem de se confrontar, ela vive. Conhece uma mulher tímida? Em uma das sessões do processo terapêutico, tem a descoberta emocional. Pensa numa mulher muito tímida, aquela mulher que não fala, que é pacata, que é um doce de pessoa. Aquela mulher é mais raivosa do que um cachorro. Por quê? Ela não se permite explodir. Quando nós fazemos a sessão da descoberta emocional, ela pode dar muita raiva ou muito tranquila. A muita raiva, eu vou ter que achar o equilíbrio para vir para tranquila. A muito tranquila, ela não é tranquila, ela se finge. E ela vai adoecendo, que ela vai engolindo, ela vai engolindo, ela vai engolindo, ao ponto dela adoecer. Então, a gente precisa diagnosticar hoje qual é a doença que eu tô. Por que que eu grito? Por que que eu bato tanto? Um assunto que é muito difícil é a maternidade. As mulheres estão espancando as crianças, desprezando. Eu estou fazendo meu estágio de psicopedagogia e a gente consegue ver o olhar de uma criança, o tratamento de uma criança, onde ela tem um bom tratamento, onde ela é triste, onde ela é carente. E muitas crianças têm diagnóstico que ele nem é fechado, porque muitas das vezes não é entendido que aquela criança ela já tem uma raiz de rejeição emocional e espiritual. Então, para a live não ficar muito grande, que eu preciso salvar, porque tem muita gente que não conseguiu estar aqui. Eu vou passar mais uns 5 minutinhos para minha irmã. E outro dia a gente volta. Se você não entendeu, ouça de novo para que você entenda o que é emocional e o que é espiritual. Uma pessoa ela tem que ter equilíbrio. Se falta equilíbrio em algumas horas, é porque tem alguma coisa disfuncional dentro de você. Minha irmã, Amém. amém, minha É, irmã, que é lindo. necessário da mulher procurar ajuda, como você falou, as igrejas estão doentes e as pessoas não procuram autoajuda. Quando a gente fala em libertação, as pessoas têm medo, elas não têm assim noção de que é uma libertação. Acha que chegar lá vai ser um sai-sai e não é. São coisas muito profundas, coisas assim bem fechadas, que nós estamos ali na direção do Espírito Santo, né? Que assim as pessoas têm liberdade de falar o que ela sente, né? Os desejos dela, os anseios dela, as dores dela. Então, o Senhor coloca pessoas nesse trabalho de cura para curar. E Amém. ela tem que procurar ajuda, porque o que tem de mulheres tristes, doentes, se acabando, ela acha que ela não tem mais jeito, tem jeito. Minha irmã, procura alguém, confessa, abre o teu coração, não fica com essa dor, com esse trauma. Há traumas para serem rompidos. Chegou o tempo, né? E nós temos pressa. Temos pressa. Porque tem outras mulheres precisando de mim e de você. Amém. Nós estamos na casa do Senhor. Tem mulheres lá fora precisando da gente, né? E, claro, o tempo é curto, tem muita coisa para ser falado. A Helena citou muito bem, né? Da parte emocional, foi muito bom. E é isso aí, né? E a gente está aqui, tá? Existe um ministério de cura e libertação, Amém. né? E é necessário que procure. É difícil, às vezes, para a pessoa chegar, porque sente um, assim, um certo medo,
porque nós fomos ensinados errado, né? E a gente, quando descobre o que é uma cura interior, coisa linda o que Deus faz. Deus fez na minha vida, na vida da Helena, vai fazer na sua também. Amém. Começou. Amém. Amém? Para a gente encerrar, eu quero falar só bem rapidinho o que é uma criança ferida. O que é a cura interior? Tem uma foto, depois eu vou postar ela no meu Instagram. A criança interior é aquela criança adulta, birrenta. Já, não sei se vocês, né, viu alguma criança gritar. É algo Uhum. tão estranho, né? Agora você imagina um adulto fazendo isso. E por que que as mulheres dentro de casa, elas se comportam gritando e berrando? Elas só querem um pouco de afeto. Só que como elas não sabem lidar com as emoções, e isso é inteligência emocional, que a inteligência emocional a gente aprende a lidar com todas as áreas da nossa vida. Você acaba gritando. Por quê? Porque quando você grita, já percebeu que quando a gente grita, bate na criança e faz aquilo tudo, a raiva vai embora? Porque você vomitou. Só que essa raiva, ela tem uma origem. Dentro do processo terapêutico, nós trabalhamos com as 5 feridas emocionais. As 5 feridas emocionais, existe 1 milhão de sintomas. É raiva, é medo, é uma pessoa controladora, dominadora, é uma pessoa impaciente, é uma pessoa que age como louca, é uma pessoa que tem característica no corpo, não é só aqui dentro. E você, Sim, quando começa a trabalhar, você fala: Meu Deus, eu estava tão bem. Só que às vezes a gente não está bem, a gente não tem coragem de abrir o nosso coração. E assim, eu convido vocês hoje para olhar para dentro de vocês. É fácil. amém. Quando eu fui passar pelo processo do mapeamento, dá vergonha. Se falar que não dá, eu tô mentindo. A gente confessa e deixa. Qual é a diferença de nós confessarmos o pecado para Deus e para o homem? Quando eu confesso para Deus, eu tô perdoada. O Senhor me perdoa, mas quando eu confesso para o outro, é desligado no mundo espiritual. Tiago 5,16 vai dizer: confessai as vossas culpas, Ser pecados uns pecado. aos outros, orareis e serei curados. Só que às vezes a gente confessa para alguém e alguém expõe, alguém joga no vento, mas Deus tem um lugar. Deus sempre tem um. Para todo Josué, Deus vai ter. Sempre tem algo. Josué e Moisés. Sempre vai ter. E na nossa vida é assim. Só que às vezes a gente está com tanta informação, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanto ministério para servir, que a gente acaba não vivendo o que Deus tem. Outra coisa Exatamente. que eu queria muito falar: cuidado com a religiosidade. Deus está presa 24 horas dentro da igreja e eu não ser igreja. Os jovens, as crianças, muitas não querem saber de Jesus, porque dentro de casa a mulher é um demônio e dentro da igreja ele é uma bênção. Então, ser tu uma bênção. Ah, mas às vezes é tão difícil. É difícil porque você tem uma criança dentro de você gritando, pedindo socorro. Só que você não sabe. Então, já que você não sabe, eu hoje eu estou me vencendo. Essa é uma live a qual eu estou me vencendo para fazer, porque o Espírito Santo começou a falar comigo. Você precisa Amém. falar tudo que você tem para falar. Glória a Você Deus. precisa Glória a Deus. vivenciar tudo que você precisa vivenciar na vida do outro. Porque eu vim de um lar disfuncional, eu tive um casamento terrível. E graças a Deus, o Senhor tem mudado a minha história. Então, como isso começou? Quando eu comecei a olhar para dentro de mim. Quando isso começou? Nós temos um grupo que é uma mentoria para as mulheres em construção, que é algo que tem umas meninas aqui, eu não sei se estão todas, que a gente trabalha a mentoria terapêutica sobre isso, sobre como eu lido o dia todo com essa raiva, com essa angústia? Como é que eu posso passar? E aos pouquinhos eu vou ensinando, elas vão fazendo, para que a gente possa se vencer. Eu agradeço pelo carinho de vocês, de estarem aqui. Amém. Nós vamos tentar
depois, mais uma vez, trazer uma live. Tem vários assuntos. Tem inteligência emocional, tem a mulher tentando, né, buscar a sua feminilidade, tem a questão da menopausa. Por que que a mulher vive em crise na menopausa? Sabe por quê? Porque ela nunca acolheu a natureza feminina dela. Ela não sabe como é que foi sua menstruação, ela não sabe o que é menstruação. Tem a questão do ciclo menstrual, que nós Meu temos Deus. uma. É lindo, nós temos um cronogramazinho que fala sobre cada parte da mulher. Um dia ela está bem, um dia ela não está. E está tudo bem não estar bem, mas acolha a sua natureza. Eu ontem falei, né, na nossa mentoria, teria que ser mais tempo. Então, eu até queria que fosse mais tempo, mas eu estou com medo de eu não conseguir gravar essa live. Disseram que é até 1 hora para gravar. E como é a minha primeira vez, mas eu ainda vai fazer 1 hora. Então, o que que acontece? A questão do ciclo menstrual, você acaba não sabendo como lidar com aquilo e não acolhe a sua natureza. E você não consegue ter dias de paz. O ciclo menstrual, no primeiro dia ao sexto dia, só um minutinho. Filho, vai lá no papai. Meu filho tá Amém. querendo entrar. E no primeiro dia, ele acaba que você se sente você chora, você tem medo, você tem o próprio que derruba, né? Ela acabou de falar. Então, assim, a gente precisa entender isso, sabe? Que nós não somos essa mulher que está adoecida e vai morrer na doença. Você precisa buscar sua autocura. Amém? Amém. Que Deus abençoe, que Deus possa nos dar outra oportunidade para que a gente possa continuar. A live vai ficar salva. Dá uma olhada lá Amém. e daqui a algum tempinho a gente vem fazer outra live, né? Vamos ver o assunto direitinho. Se vocês quiserem sugerir, deixa lá no meu Instagram, no Instagram da irmã, para a gente Muito poder bom, muito sugerir esse bom. assunto. Que Deus abençoe, que Deus Amém. traga luz espiritual, sabe? Luz, que Amém. Deus abra nossos olhos espirituais. Eu falei até a palavra errada, para que a gente possa vivenciar uma nova história. Tá bom? Amém. Deus abençoe, meninas. Deus abençoe a todas. Deus te abençoe, Karina. Amém. Deus abençoe, irmã dele. Muito obrigada. Pena que foi muito pouquinho, mas a gente vai fazer de novo. Em nome de Jesus. Meninas, muito obrigada.